Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa aula sobre análise de processos e levantamento de requisitos. Para começar, uma pergunta. Você sabe por que prototipar reduz riscos, acelera aprendizado e melhora decisões? Quando falamos em prototipagem de sistemas computacionais, estamos falando de uma das práticas mais importantes do desenvolvimento de software moderno. Prototipar significa criar representações iniciais de um sistema para testar ideias, validar conceitos e reduzir riscos antes de investir tempo e recursos em uma implementação completa. Em vez de construir tudo para só depois descobrir problemas, a prototipagem permite errar rápido, aprender cedo e ajustar continuamente. O foco aqui é entender como analisar processos, levantar requisitos de forma estruturada e tomar decisões conscientes sobre o que realmente deve ser prototipado. Esse conjunto de práticas cria a base para soluções mais alinhadas às necessidades dos usuários e do negócio. No mercado atual, essa capacidade se tornou um diferencial competitivo claro, já que organizações valorizam profissionais que conseguem transformar necessidades abstratas em soluções concretas, testáveis e evolutivas. A prototipagem se conecta diretamente às metodologias ágeis que surgiram como resposta às limitações dos modelos tradicionais, como a cascata. Esses modelos pressupunham que todos os requisitos estariam claros desde o início, o que raramente acontece na prática. O movimento ágil, consolidado com um manifesto ágil, propôs uma mudança de mentalidade importante. Priorizar pessoas e interações, software funcionando, colaboração com o cliente e a capacidade de responder a mudanças. Esses valores fazem muito sentido quando falamos de prototipagem. Afinal, um protótipo não é um fim em si mesmo, mas um meio para aprender com usuários reais, validar hipóteses e refinar soluções. A ideia é trabalhar de forma interativa, entregando versões parciais que evoluem com base em feedback constante. É importante esclarecer um ponto comum de confusão. Agilidade não significa ausência de documentação. Pelo contrário, em contextos ágeis, a documentação existe, mas ela é objetiva, útil e diretamente ligada à tomada de decisão. Na prototipagem, o próprio protótipo passa a ser uma forma poderosa de documentação visual e funcional, comunicando muito mais do que longos textos descritivos. Dentro das abordagens ágeis, um dos frameworks mais utilizados é o Scrum. O Scrum organiza o trabalho em ciclos curtos chamados sprints, normalmente de 2 a 4 semanas. A cada sprint, a equipe se compromete a entregar incrementos de valor a partir de uma lista priorizada de requisitos, o Product Backlog. No contexto da prototipagem, o Scrum oferece uma estrutura muito eficaz para o desenvolvimento interativo. Protótipos podem ser planejados, construídos e avaliados dentro de uma sprint. Eventos como a Sprint Review são momentos-chave para que stakeholders interajam com os protótipos, fornecendo feedback direto que orienta as próximas decisões. Outra abordagem bastante utilizada é o Kanban, que tem origem no pensamento Lean. O Kanban se baseia na visualização do fluxo de trabalho, na limitação do trabalho em progresso e no gerenciamento contínuo do fluxo. Em vez de ciclos fechados, como o Scrum, o Kanban trabalha com fluxo contínuo, sendo especialmente útil em ambientes onde as prioridades mudam com frequência. O pensamento Lean complementa essa abordagem ao focar na eliminação de desperdícios
e na maximização do valor entregue ao cliente. Na prototipagem, isso significa priorizar funcionalidades realmente relevantes, evitando investir esforço em elementos que talvez nunca sejam utilizados. Independentemente da abordagem ágil adotada, os requisitos assumem um papel central. Em métodos ágeis, os requisitos não são tratados como documentos fechados e imutáveis. Eles evoluem ao longo do tempo à medida que o entendimento do problema se aprofunda. Uma das formas mais comuns de representar requisitos nesse contexto são as histórias de usuário. Elas descrevem funcionalidades a partir de perspectiva de quem utiliza o sistema, promovendo comunicação e alinhamento. Os critérios de aceite complementam essas histórias ao definir claramente quando uma funcionalidade atende ao esperado, orientando tanto a validação quanto a prototipagem. Antes mesmo de prototipar, é fundamental compreender os processos que o sistema pretende apoiar. Mapear processos existentes permite identificar como o trabalho acontece hoje, onde estão os gargalos e quais oportunidades de melhoria existem. Já o BPMN surge como uma ferramenta essencial nesse contexto, pois representa visualmente atividades, decisões e fluxos. Ao modelar o processo atual e o desejado, a equipe consegue identificar onde o sistema deve atuar e quais requisitos precisam ser atendidos. Com a identificação de gargalos e priorização de requisitos, temos um mapeamento que facilita a identificação de gargalos, pontos onde o fluxo é interrompido ou desacelerado. Gargalos indicam oportunidades claras de melhoria, automação ou reorganização da informação. Para a prototipagem, eles ajudam a definir prioridades, focando em funcionalidades que realmente resolvem problemas relevantes. O levantamento de requisitos envolve múltiplas técnicas complementares. Brainstorm estimula ideias, entrevistas aprofundam o entendimento, questionários validam percepções e a observação direta revela necessidades que os usuários nem sempre conseguem verbalizar. A análise de dados de uso complementa essas técnicas, oferecendo uma visão quantitativa do comportamento dos usuários. A jornada do usuário permite visualizar toda a experiência da pessoa ao interagir com o sistema, identificando pontos de dor e oportunidades de melhoria. O Design Sprint, por sua vez, concentra entendimento, ideação, prototipagem e testes em um curto período de tempo, acelerando a validação de soluções com usuários reais. Já a análise de viabilidade deve acompanhar todo o processo de prototipagem. Avaliar se o problema é real, se a solução gera valor, se há viabilidade de mercado, usabilidade, capacidade técnica e sustentabilidade financeira é essencial para orientar decisões conscientes ao longo das interações. Equilibrar inovação e viabilidade é um desafio constante. A prototipagem funciona como um espaço seguro para experimentar, aprender e ajustar soluções antes de grandes investimentos. Ao integrar análise de processos, requisitos, métodos ágeis e viabilidade contínua, criamos protótipos mais eficientes, relevantes e alinhados às reais necessidades dos usuários. Bom, chegamos ao fim desta aula. Passou rápido, né? Agora, aproveite e separe um tempinho para refletir sobre este conteúdo e colocar em prática o que aprendemos juntos. Até breve.